Bom dia, graça e paz, pastor Vanilson Vieira. Hoje a gente vai falar de quem sou eu, e quando a gente se faz essa pergunta, a resposta que nós damos a nós mesmos é: às vezes nós somos dúvidas, né? Nós temos dúvidas. Então, a nossa crença cristã, muitas vezes, ela parece obscura, confusa, porque a gente, quando começa a ler a Bíblia ou ouvir as mensagens, a gente vai encontrar um Deus escondido, disfarçado de bebê numa manjedoura, ou seja, num coxo para alimentar animais. Como assim? Não era para o nascimento desse Deus rei ser num palácio? Mas a gente o encontra numa manjedoura. Que Deus é esse? Que rei é esse? Né? Então a nossa crença muitas vezes ela se depara com isso. Por exemplo, tentar explicar a Trindade. A gente até tenta, mas nunca nós vamos conseguir realmente, né, chegar no âmago da questão, tá certo? Isso vai ficar para lá. O Senhor vai explicar para nós isso. O plano da redenção cheio de sofrimento. Cristo sofrendo daquela forma para me redimir. Às vezes isso traz confusão nas pessoas, dúvidas, né? Inclusive, esse sofrimento também foi para o próprio Deus. Então, como explicar que Deus faz o sol nascer para todos e todos os dias? Sobre justos e injustos? Mas espera aí, não era para o sol nascer todos os dias apenas para os justos? Sobre os injustos? É. Então isso às vezes causa confusão, dúvida. Como admitir, aceitar, entender Jesus, o Filho de Deus na terra, gastando suas últimas forças para orar por seus inimigos, dizendo: Pai, perdoa? Eles não sabem o que estão fazendo. Você parando para pensar, e é o que eu quero que você pense. Porque eu não faria isso, você não faria isso. A gente, para fazer isso, deve estar muito cheio da graça. Para nos últimos suspiros da vida dizer: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. E aí a gente lembra de Estevão quando estava morrendo apedrejado. Estava cheio da graça, cheio, transbordante. E nessa hora a gente se vê olhando para esses exemplos e nós não estamos preparados. Somente a graça de Deus pode fazer com que a gente, num momento como esse, possa se comportar dessa maneira. Então, não temos resposta para todas essas perguntas que resolvam as nossas dúvidas de uma vez por todas. No entanto, acredito que no final dos tempos, no dia do juízo, ninguém poderá levantar-se diante de Deus e dizer para ele: Tu foste injusto. Ninguém. Ninguém terá essa moral. A nossa história, Deus vai resolver. E o capítulo final, ela terá a justiça de Deus com sabor de misericórdia. Porque a palavra de Deus diz para nós que a misericórdia triunfará no juízo. É o diabo dizendo: Ei, não, esse aí não. Vanilson Vieira, não. Esse aí é digno do inferno. Mas a misericórdia de Deus há de me alcançar. Então,
Na Bíblia, nós vamos encontrar pessoas angustiadas, magoadas, traídas, pessoas que têm uma vida sem sentido, parecendo que Deus não se importa, ou que ele nem existe. E alguns até perguntam, Deus existe? Permitindo tudo isso? Não é? A gente é dúvida muitas vezes. Então, pessoas na Bíblia que oram acusando Deus. Então, a oração também é para que eu apresente minhas dúvidas, minhas queixas a Deus. A oração também é para isso, ou seja, a minha ignorância das coisas que não entendo, se eu não estou entendendo. Me ajuda a entender. E isso é uma coisa lícita, queridos. É uma coisa lícita. Eu tenho que ser transparente se eu não estou entendendo. Na sua oração, seja sincero a esse ponto. Porque a dúvida, ela não traz efeito positivo sobre a minha vida. Por exemplo, Tiago, capítulo 1, versos 5 e 6, ele vai dizer, se algum de vocês tem falta de sabedoria, ou seja, de entendimento, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Então, peça, porém, com fé, sem duvidar. Ou seja, peça sabendo que Deus te ouve e vai responder. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, não tem o controle de si mesmo. A onda do mar é impelida pelo vento. Para onde o vento soprar e a correnteza marítima levar, essa onda vai para a direita, vai para a esquerda, vem de frente, ela recua. Então, o que pede e duvida, né? Aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então, nós temos dúvida, mas não é uma coisa boa duvidar. Porque você não tem o controle da situação. E como você não tem certeza das coisas de Deus, você acredita e deixa de acreditar na mesma proporção, né? Então, é preciso ter fé e não dúvida. Pois quem vai operar nas decisões de Deus, a seu respeito, a meu respeito, é a minha fé. Por isso que Jesus louvou tanto a fé. Ele disse assim para algumas pessoas, olha, eu nunca vi tanta fé em Israel. Nem em Israel, perdão, eu vi tanta fé. Com pessoas que eram de outras nacionalidades. Então, muitas vezes, tem pessoas que estão fazendo as suas promessas para santo A, para santa B, estão recebendo. Estão engrandecendo esses santos, dizendo, não, eu fiz a promessa e recebi. Eu fiz o pedido e recebi. Receberam por quê? Por causa da fé. Por causa da fé. Lembra quando Jesus dizia, a tua fé te salvou? Quando ele perguntou, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Olha a fé, ele acreditava que podia ver através de Jesus. Jesus, então veja. Então, há momentos que a dúvida vai parar. Tem dia que a gente amanhece só a graça. Tem dia que a gente amanhece que a gente até duvida quem realmente a gente é como cristão, como servo de Deus. Poxa. Mas essa dúvida ela não é boa. Ter essa dúvida não é boa. Amém? Então que você possa ter fé. Andar por fé. Abacuque disse, né? O justo viverá pela fé. Então, em nome de Jesus, pense nisso. E tenha um bom dia.